Então vamos assim fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a toda a espiritualidade que aqui se faz presente. Vamos elevando os nossos pensamentos a todo o grupo de sustentação e proteção, aos nossos irmãos, que possam selar as portas e janelas, a proteção do nosso trabalho na noite de hoje. Assim vamos rogando também ao mentor espiritual dessa escola e toda a assistência aos mentores de cada um de nós. Que possa nos inspirar nesta noite ao conhecimento, ao desabrochar, para que possamos seguir no nosso processo evolutivo, no nosso caminhar. Obrigada a toda a espiritualidade por mais essa oportunidade de aprendizado, de recomeço, de fortalecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Muita alegria, né, que a gente vai reiniciar mais uma turma. Essa turma era para acontecer só em fevereiro do ano que vem, mas a gente não pode deixar, né, quando surge a oportunidade para um e para outro, né, então a gente terminou um e já recomeça a outra, né, conforme teve essa necessidade da casa. Eu vou fazer uma breve apresentação, porque precisamos nos conhecer, eu não conheço mais, né, então a gente não vai escutar, todos são novos para mim. E como que é que a gente vai fazer? Se apresentar do jeito que vocês querem, tá? Então, vou começar comigo. Olha, hoje tudo vai começar comigo. A prece, vou fazer, né? Vou explicar direitinho, aí depois vocês vão também fazendo as preces, né? Vão ganhando, né, mais corpo. Então, eu sou a Lígia, sou a dirigente dessa escola, dirijo essa casa junto com o Beto. O Beto é o esposo da Cláudia, ele não vem mais às quintas devido ao trabalho dele, né? Então, impossibilita dele estar conosco. Então, às vezes, a cada 15 dias ele vem às terças. O que mais eu posso falar de mim? O que mais? A doutrina, né? Quanto tempo eu estou na doutrina? Bom, desde a minha concepção, no ventre da minha mãe. Eu estou na doutrina espírita. Depois de uma longa jornada, eu virei católica, depois umbandista, depois eu também conheci a Saint-Germain, voltei para a doutrina espírita e estou até hoje aqui. Então, os meus passeios pelo catolicismo, pela Umbanda, foi muito bom, foi muito rico em aprendizado para mim. Eu não estive lá por conta de rebeldia, não gosto mais da doutrina espírita, agora vou virar católica, não foi bem isso, não. Foi mais para aprender a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, né, como eles estudam. Então, meu contato com a Bíblia veio daí, então sou muito grata por ele já ter me dado esse contato com a Bíblia, né. Então, eu já fiz 3 cursos de médiuns, 2 pela Aliança Espírita, 1 pela Federação. E na Umbanda eu era cambona. Isso, apenas isso. Mas foi muito bom a minha experiência dentro da Umbanda. Bom, então vamos lá, né? Aqui é o primeiro programa, né, desse primeiro semestre do curso. Então, eu vou apresentar todos os semestres para vocês, para ver como que vai ser o andamento do curso, para vocês entenderem, né? Porque não adianta vocês não saberem o que vai acontecer, vocês têm que saber para ver se vão gostar ou não, né? Então, o que acontece? Na primeira etapa desse curso, como aqui é uma casa espírita, né? Somos espíritas, porém, nós seguimos a codificação de Kardec, né? Então, eu tenho que apresentar essa codificação para vocês. Concordam comigo? Né? Se eu fosse umbandista, se aqui fosse uma casa de Umbanda, eu teria que apresentar toda uma estrutura da Umbanda. Então, aqui a gente vai conhecer o Kardec, tá? Porque a gente vai conhecer o Kardec, não é o Kardec em si, pessoa, mas como tudo começou, né? Desde a sua origem, né? De onde saiu, como que aconteceu. Então, quando a gente segue aqui no roteiro, a gente vai ver, né? Semana que vem, a gente já vai falar sobre essa introdução, né? Como que começou, da onde surgiu, né? O que atraiu, né? Esse surgimento do Espiritismo, como que surgiu. Depois a gente vai falar sobre as codificações, né?
Vamos falar de 3 revelações. Eu não vou falar nem o que é, porque eu tenho que deixar suspense, né? Depois a gente vai usar o Redentor 1 e 2. Por quê? Redentor 1 e 2 é um livro de Edgar Armond, que fala sobre a vida de Cristo, né? Quando eu falar de codificação em 3 revelações, eu vou falar de um aspecto sobre religião, né? Então, por que o Espiritismo, que nasce como uma parte experimental sobre efeito mediúnico, efeito físico, que fazia barulho, né? Essas coisas ficavam mal assombradas, é bem isso que a gente vai ver no começo. Então, depois que vem um braço puxando a parte religiosa. E quando ela puxa essa parte religiosa, ela vem puxando o cristianismo. Então, por isso que a gente vai ver esse livro, né? Vocês não, eu vou ver esse livro, vou mostrar para vocês o resumo deles, tá? Bonitinho para vocês. Quando a gente chega nessa aula, vai ser assim, introdução do livro Nosso Lar. Quem vai fazer as leituras do livro são vocês. Nossa, Lígia, mas eu não gosto de ler. Não tem problema se você não gosta de ler. Você vai aprender um pouquinho. Você vai pegar o livro, vai ser separado tudo por capítulo. Então, por exemplo, a Adriana vai pegar o capítulo 10. Vai ter um programinha lá, que eu vou passar para vocês depois. O que a Adriana vai fazer? Ela vai explicar o capítulo 10. Olha, eu entendi que nesse capítulo aconteceu isso e isso. Por que eu preciso que vocês façam isso? Porque é uma maneira de vocês questionar. Vocês vão questionar mais, vocês vão raciocinar mais. E todo livro acompanha as aulas. Né? Então, às vezes eu vou estar explicando uma aula e vou falar assim, então, no capítulo de hoje do livro, inclusive, vai falar sobre isso, isso. Entende? É uma maneira de vocês não só ter esse acesso à leitura, ao conhecimento, mas ao próprio questionamento. Fazer pensar mesmo, né? É uma coisa assim, eu peço que vocês não tenham medo. Porque eu tinha uma aluna aqui que falava assim, eu não vou fazer isso porque, olha, desde que eu era menina, eu ficava vermelha na escola e eu não conseguia falar. Não é você? Tinha vergonha? Foi fácil? Venceu? Então não se sintam acanhados, com medo, tímidos. Ninguém vai ficar aqui na frente para falar. É todo mundo sentadinho, né? Então o que acontece? Lígia, mas eu tenho dificuldade de ler. Que bom que você tem dificuldade de ler. Você só vai ler um capítulo no decorrer do semestre inteiro. A única coisa que você vai fazer acompanhando o livro, você pode ler o capítulo em casa, só que você vai prestar atenção na explicação do seu colega. Eu acredito que a outra turma, alguns não leram, só leram seus próprios capítulos, porque acompanham o livro na história do outro. Então, é sempre assim, com uma... então, eu sou o capítulo 1, aconteceu isso e isso, capítulo 2. Então, continuando a história, assim. É que nem clube do livro, não sei se vocês já participaram, mas assim funciona. Mas é justamente para dar esse senso crítico. Tá? Então, a gente vai pegar as obras de André Luiz, tá? Para acompanhar a escola. Depois, quando chega assim na aula do dia 6 do 10, é estudo do livro. São 3 alunos que vão apresentar. A gente só vai falar de estudo do livro. Mas isso é mó chato, né? Não, não é chato. Porque cada apresentação de vocês, eu venho com um complemento a mais. Vou tirando as dúvidas. Então, é realmente um estudo do livro. Muito importante. Teve uma aluna que fez assim, eu já assisti o filme. Estava lendo, né? Não, não estava lendo o filme. Tem que ser o livro. Tá bom? Mas não é difícil. Tem os monitores aqui, que vai estar auxiliando vocês, sem dúvida. Tem alguns vídeos no YouTube que elas seguiam, que ele passa explicando, então, né? Tem o Google, né? Que também facilita aí uma ferramenta, né? Então, não é nada difícil. Depois que a gente passa no dia 6, a gente vai ver... a gente vai começar a estudar um pouco sobre a Gênese de Allan Kardec. Quando a gente estudar as obras básicas, né, do Espiritismo, eu vou apresentar os 5 livros, né? Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. São compostos de 5 livros. Né? Lígia, mas a gente vai ler os 5 livros? Não, vocês não vão ler os 5 livros. Porque todo o decorrer do curso, eu vou estar sempre falando desses livros, porque ele é a minha base de aula. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui, do dia 13 do 10 para baixo, é praticamente a Gênese. Então, é uma maneira de eu passar um pouco do que aquele livro tem. Eu achei esse assunto bem legal. Então, você pode ir lá agora pesquisar, porque você não vai ficar
meu Deus, eu não entendo nada do que está escrito aqui. Vai te dar essa noção, vai te dar uma lógica. Todos os livros também vai ser retirado coisas do livro dos Espíritos. Então, todas as aulas eu vou com a referência, né? Da onde eu tirei, né? Ó, tirei desse livro, né? Tá em tal lugar. Ah, eu achei interessante. Posso pesquisar além disso? Pode. Aí, vocês são livres para isso, tá? E aí a gente vai começar a entender o que é espírito, né? O que é o espírito, de onde veio, né? Quem é esse tal de espírito, né? Como que é uma progressão, acontece um processo evolutivo, como que acontece... Bom, se existe uma escala, né, de espíritos num processo evolutivo, então, provavelmente, existe vários mundos que vai abranger esse processo evolutivo. Tem. Depois a gente vai falar da intervenção dos espíritos, né? Como eles influenciam o nosso mundo aqui de encarnados através dos nossos pensamentos, como ele influi no meu pensamento, como ele pode influir na minha maneira de agir. E depois a gente encerra o estudo do livro e vamos sair de férias, porque aqui eu acompanho o calendário escolar, tá? Quem é dos trabalhos, tem seus filhos, então a gente vai acompanhar o calendário escolar. Então a gente só vai voltar em fevereiro depois, que aqui a gente encerra no dia 15 de dezembro as aulas. Quando a gente chega no segundo semestre, a gente muda um pouco o tema. A gente já vai falar sobre, literalmente, livro dos Espíritos, né? Um pouquinho de a Gênesis, né? Também vai entrar. Então a gente vai falar sobre Deus. Né? Pois é Deus, quem é esse Deus? Que Deus é esse? Depois a gente vai começar a falar sobre fluidos, né? Fluidos magnéticos, vamos falar de ectoplasma. E aqui a gente vai continuar com o livro do André Luiz, Os Mensageiros. Porque exatamente, os mensageiros também vêm trazendo uma bagagem que vai acompanhar o desenvolvimento das nossas aulas, tá? Aí a gente vai estudar sobre perispírito, centros de força, algo espiritual. Vamos falar sobre encarnação, como que é o processo da encarnação. Vamos falar sobre reencarnação, união da alma e do corpo. Vamos falar das escolhas de provas. Vamos falar sobre festividade de morte, funeral. Tudo isso são assuntos que estão no livro dos Espíritos. Então, é o resumão que eu vou trazer para vocês, que fica fácil de vocês entender a leitura que está ali. Porque às vezes você pega aquele livro para começar a ler assim, né, do começo, quando você está no meio, você já não lembra nem mais o que fala do prefácio, porque é um livro realmente complexo. Então, dando essa enxugada de uma maneira mais didática, é melhor para vocês compreenderem o livro, tá? É melhor do que eu fazer vocês ler o livro, né? Então, eu prefiro partir por um livro de André Luiz, que vai trazer um assunto até um pouco mais atual, eu acho, né? Para a gente estar associando. Então, a gente também vai trabalhar as leis morais e a gente vai encerrar com reforma íntima, porque a gente vai entrar no terceiro semestre depois. E quando a gente chega no terceiro semestre, a gente vai começar a iniciação à prática. Por isso que a gente vai começar, lá no final do segundo, pensar um pouquinho sobre reforma íntima. Ai, nossa, mas tem a ver reforma íntima, né? Com mediunidade. Porque a gente vai começar um processo de entender que a mediunidade não é uma coisa que está fora de mim. Ela não está no ar. Ela está em mim. Aqui. Na minha cabeça, sistema nervoso. Então, quando eu começo a mexer com a parte mediúnica, eu tenho que começar a ter uma noção do eu. Porque senão vai dar uma dualidade. Sabe o animismo? É ou não é? Tenho dúvida, será que sou eu ou não sou? Falo ou não falo? Né? Então, a reforma íntima, não vem aquilo lá, olha, você não pode ser orgulhosa, tá? Não. É muito mais do que isso. Você tem que se olhar mesmo para dentro de si. Eu falo que é a grande chave. Então, a gente vai depois trabalhar temas que a gente vai ter que ter essa noção do eu humana, encarnada, mas da manifestação espiritual. Né? Para que eu tenha essa noção clara das manifestações. O que eu estou realmente sentindo. Né? Como trabalhar com isso que eu sinto. Né? Dá uma lógica, uma segurança para vocês. Pensam que a gente vai mexer na glândula pineal, que fica lá no sistema nervoso central, sede do nosso espírito. A gente vai abrir uma caixinha, gente, delicada. Muito delicada.
E se a gente não tiver essa consciência um pouco clara do que aquilo que a gente está mexendo, perturba, em vez de melhorar, atrapalha, né? Então a gente vai estar conhecendo um pouquinho essas funções. Então lá, ó, a gente vai estudar mediunidade e a gente vai começar a estudar o terceiro livro seguinte do André Luiz, Missionários da Luz, tá? Então, quando for a aula, depois da aula 3 de mediunidade, então a gente vai falar o conceito, mediunidade de efeito inteligente, que é a mediunidade que hoje todos nós trabalhamos, de efeito inteligente. A gente vai descobrir que lá na época de Kardec, tinha efeito inteligente? Tinha, mas veio depois. Primeiro veio as de efeitos físicos, que era as pancadas, tá? Aí depois a gente vai colocar mais trabalhos de reforma íntima. Então, por exemplo, eu vou falar sobre livre-arbítrio e responsabilidade. Por quê? Eu tenho que falar esse contexto para vocês. Por isso que eu estou falando, eu não vou falar de orgulho. Eu não vou falar de vício. Eu vou estar falando de livre-arbítrio e responsabilidade dentro do meu trabalho mediúnico. Dentro da minha responsabilidade que eu tenho que ter. Porque aí eu tenho a segurança do meu trabalho. Depois, a gente vem numa aula... Gente, eu não sou médica. Não sou assistente social, tá? Eu não sou médica. Mas a gente vai ter 3 aulas de anatomia. Então, a gente vai ter, né, todos os sistemas. Esquelético, muscular, circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor, sistema nervoso e endócrino. Por que eu tenho que ter aula de anatomia num curso de médiums, Lígia? Não tem problema, depois a gente entrega. Por que eu tenho que ter aula de anatomia? Porque quando a gente estiver no trabalho de cura, e aí tá lá no cartãozinho da pessoa, assim, fibromialgia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, túnel do carpo. Ai, meu Deus, túnel do carpo. Vocês não vão ter que decorar nada disso. Tem uma apostilinha que vai ser fácil. Mas quando a gente tem um pré-início de conhecimento sobre a anatomia humana, é mais fácil da gente trabalhar, né? A gente não pode deixar tudo, gente, na vontade dos espíritos, né? Aí, é que nem a gente teve na casa, uma vez por mês, a gente faz um trabalho que é só com os guias, né? E os mentores da casa. E nesse trabalho veio quem falou assim, se eu te der um bisturi, você vai saber usar? Não sei manusear um bisturi, né? Eu não sei. Mas se você se preparar bem para o trabalho, olha o chão de orelha. Se você se preparar bem para o trabalho, você vai ser capaz de mexer no bisturi. Entendeu como eles trabalham? Um exemplo do Divaldo, quando ele deu uma relaxada, né? Ele não preparou uma palestra. A Joana me ajuda. Joana naquele dia não ajudou. Então, para nós, trabalhadores, né, da seara espírita, qualquer um que for, né, seja da Umbanda, no Espiritismo, no Candomblé, quanto mais conhecimento eu tenho, mais a espiritualidade foi responsabilidade. Essa é a verdade. Então, às vezes você está numa sala de cura, ou às vezes você está num trabalho de desobsessão, vem aquele irmão suicida, com uma dor de estômago terrível devido ao ato do qual ele cometeu. Então, você vai ter essa noção de anatomia, você como médium consciente plasmar sobre você vai sentir aquela dor, né, para aliviar o desconforto daquele irmão que está comunicando na hora. Então, a gente tem que ter essas noções da anatomia. A mesma coisa quando eu for aplicar o passe. Como vocês chegam, né? Eu tenho que saber as projeções, onde está o centro de força, né? Ah, por que ele coloca a mão na minha cabeça? Ah, por que ele coloca a mão no meu peito? Ah, por que ele coloca a mão na minha barriga? Ah, por que ele passa a mão na minha coluna? Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento para a gente entender os chakras. Porque os chakras estão ligados aos plexos, e os plexos estão no nosso corpo físico, na nossa anatomia humana. Então, a gente vai ter que ter essa aulinha. Depois da anatomia, aí vem os chakras, a gente vai voltar na aula de fluidos, que está lá no 2º semestre, e depois a gente vai entrar na aula do passe, né? A aula do passe, gente, eu passo a dinâmica do passe dessa casa. Então, quando a gente for ver, por exemplo, vocês saem daqui da fraternidade, vocês participam aqui da quinta-feira, vocês sabem como funciona. Mas se vocês forem em qualquer outra casa kardecista aqui em outro lugar, a metodologia do trabalho diferencia.
É a mesma coisa de eu ir no centro do Klander e depois ir... Como chama esse centro? E aí vou no centro dela. Eu não vou ver diferença entre a metodologia de trabalho do centro dela para o centro do Klander? Vou. Então, o que esse curso, a intenção deles? É deixar vocês preparados para serem médiums. O médium preparado, ele chega na casa, ele vai se adaptar ao quê? À metodologia daquela casa, porque ele tem a sua segurança mediúnica. E vai ser um médium que vai saber questionar. Não é assim, não é assim que faz, viu? E pronto. Não, peraí, calma, vamos. A nossa doutrina é raciocinada, tem que pensar, peraí, calma, né? Deixa vocês prontos. Prontos mesmo. Ninguém aqui tem obrigatoriedade de, quando terminar esse curso, ficar aqui. Não tem. Eu quero vocês prontos. Quando ele virou espírita, né? Foi fazer um curso de médium, eu faço com você o curso de médium de novo. Nós saímos com esse propósito. A gente poderia trabalhar em qualquer casa. E realmente, do curso que a gente desenvolveu, né? Principalmente ele desenvolveu, tinha toda uma metodologia. Quando ele chegou no Lírio, ele fez assim, não, mas não foi assim que eu aprendi. Não, mas eu não gostei da metodologia daqui. Aí nós fomos. Ele não se adaptou àquela metodologia. Mas eu poderia ficar lá e aprimorar aquela metodologia? Sim. Né? Então, a gente... É errado, né? Toda casa tem o seu sistema e é correto. Ninguém vai lá para falar, não, isso aqui está errado, nem é que está certo. Não é nada disso. Né? Isso. É uma questão de se encaixar. Então, quando a gente conheceu a fraternidade, a gente veio com vocês na assistência, tudo. Fomos chamados para o trabalho. Então, sou uma médium de psicofonia, sou também uma médium de psicografia, tenho uma clarividência. São atributos que eu tenho em mim desenvolvidas e eu tenho que sempre estar aprimorando isso em mim. Sempre eu tenho que estar aprimorando, eu não posso deixar isso morrer. Então, eu vou trabalhar dentro das minhas capacidades mediúnicas, respeitando a metodologia do trabalho daquela casa. Então, se eu for no terreiro de Umbanda e me chamar lá para trabalhar, eu vou me adaptar àquela metodologia, né? E vou trabalhar. E tá tudo bem. Tá bom? Então, o passe eu vou ensinar sim, mas na metodologia da nossa casa. Mas aí vocês vão aprender o passe na casa de vocês, na metodologia de lá, mas vocês já vão ser com aquela bagagem de conhecimento. Dos chakras, da anatomia humana, a importância dos plexos, que é o que a gente tem que ter. Tá bom? No quarto semestre. Ai, gente, olha como vai passar rápido. No quarto semestre, a gente já vai falar sobre... No quarto semestre, a gente vai falar sobre obsessão. Então, a prática, ela também, gente, a prática, ela vai vir tranquila, tá? Eu quero que... eu já incorporo o jogo, eu já sei, né? Eu sei como funciona. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um delete um pouquinho, deixar assim, dar uma deletar, porque a gente vai recomeçar desde os primeiros sentidos. A gente vai dar um despertar no nosso sistema sensorial. Vamos trabalhar a percepção do tato, o cheiro, a vidência, né? Aquele arrepio que dá, a minha mão que fica formigando, a minha mão que sai fluido, eu me senti grande, me senti que a minha cadeira estava flutuando. Então a gente vai conhecer essas sensações iniciais do nosso corpo, essa manifestação no nosso corpo. Para quando chegar aqui, aí vem aqueles irmãos de energias densas, complexos, né? De ódio, né? De suicidas. A gente ter muito bem formado em nós, saber diferenciar uma energia sutil, calma, de um mentor, mas também, ou de um guia, né? Mas também sentir de um irmão. Saber que eu estou sentindo, passo, mas não é meu. Né? Então, a gente vai desenvolver essa parte. Da mesma maneira que a gente vai aprender o processo obsessivo, a gente vai aprender a dialogar com eles. Então, Castro vai recebe um irmão, recebe um mentor, um guia, eles vão for na parte da obsessão, recebe aí um irmão, eu vou dialogando. Né? Mostrar, dar um esclarecimento para que aquele irmão possa sair daquela condição de que está sofrendo. Né?
E vamos imaginar que a nossa casa, como todas as casas de vocês, não é diferente da nossa, é um hospital. A gente acolhe pessoas enfermas. E todos nós chegamos enfermos, né? E às vezes a vida dá altos e baixos, nós caímos, né? Ficamos enfermos de novo, mas aí a gente está aí na luta e nós não somos diferentes. Então aqui realmente é um grande pronto-socorro. Então quando a gente dá a oportunidade de trabalhar com os espíritos menos esclarecidos que eu falo, não tem um esclarecimento do amor ainda, despertado em si, eu falo que é onde a gente aprende. Aprende muito com eles, na raiva deles, na vingança que eles flutuam, porque nós vamos acabar nos identificando muitas vezes com algumas falas, que você fala, poxa, e eu tenho que falar para ele aquilo que eu ainda alimento em mim, mas eu tenho que ensinar ele, mostrar para ele que tem outras moradas, outras oportunidades. Então eu falo que é uma das partes mais bonitas do trabalho da doutrina espírita. Aí aqui a gente vai falar de desdobramento, vamos falar de desencarne. E aqui a gente vai estar estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. E depois, por último, o último semestre. Olha aí, gente, já acabou. Olha que rápido que passa o curso. No último semestre, no quinto, a gente vai falar sobre os mentores espirituais, sobre a casa espírita, principalmente dessa, né? Vamos falar sobre as fraternidades do espaço. Vamos voltar aqui para o Céu e o Inferno, o livro do Kardec, né? Que tem o Céu e o Inferno. E aqui, aí eu aumento um livro. Eu não trabalho mais a Reforma Íntima, eu trabalho Paulo Estevam. É um livro também, que também vai ser por capítulos, não é tão difícil, mas ao ler aquele capítulo que é predestinado à sua pessoa, você vai ter que se refletir, você vai ter que se ver na vida de Paulo. Por que eu coloquei Paulo, né? Porque Paulo, ele foi convertido na estrada de Damasco, perseguia Cristo, né? E a gente vai chegar à conclusão que todo o caminho que Paulo percorreu é o caminho que a gente vai percorrer em 5 semestres. Né? Então, eu falo que para concluir o curso com Paulo é uma maravilha. E também vamos estudar o Libertação. O livro Libertação só fala de processos obsessivos, né? Então vai ser interessante para a última aula, tá? Aí a gente já vai falar sobre espiritismo, umbanda e religiões afro-indígenas. Essa aula também é muito importante, porque a gente, nessa parte do curso, principalmente na prática, a gente vai sintonizar, principalmente que aqui tem muito médium umbandista, com algumas falanges, né? Ai, olha, um preto velho, um caboclo, um exu, meu Deus, né? Tem as pessoas que, eu acho que todos são espíritas, né? Mas podia ter alguém que não fosse, né? Tá, pela primeira vez ouvindo isso. Então, eu passo para vocês como nós trabalhamos nessa casa com eles. Na manifestação, eles vêm, prestam um auxílio para nós, né? E como que nós trabalhamos eles. Então, a gente também vai estar explicando sobre a Umbanda, sobre religiões afro-indígenas, por que eles têm a necessidade de vir na forma, né? Porque se ele é um espírito, por que ele vem como um índio? Ele não podia vir como uma pessoa normal? E aí, será que podia? Não podia? O que acontece? Né? Será que aquele show pode trabalhar na mente pura, ali, curando? E aí, Lídia, o que você acha? Se ele aparecer na minha sala, o que eu faço? Eu vou ficar com medo? Ai, meu Deus, a pessoa está perturbada, por isso que apareceu um Exu lá na sala de cura. Apareceu uma pombagira lá na sala de cura, Lídia, o que eu faço? Nossa, a mulher ali está perturbada mesmo, né? O homem, nossa. Então, a gente vai desmistificar algumas coisas, né? Trazer, vai ser bom que vocês aí, ó, que trilham na Umbanda, vai trazer bastante informação, né? Vai ser muito igual. Depois a gente entra umas aulas específicas. A gente vai falar sobre transtorno emocional, ansiedade, vamos falar sobre família, vamos falar sobre dependência química e sobre suicídio. Porque no último semestre a gente vai abordar esses temas. Porque vocês estão aptos a ser trabalhadores à vontade da espiritualidade. Então, muitas vezes, vai chegar para nós, na casa de vocês, aquela pessoa que passa por um transtorno.
Então eu tenho que saber o que é um transtorno, como que funciona aquela pessoa, aquela família, né? O filho que cometeu um suicídio, como acalentar aquela mãe, aquele pai, né? O que é o suicídio, o que acontece com esse suicida, né? As pessoas que passam pelo abuso das drogas, né? Como acolher aquela família, como eu trato, como eu cuido. Então a gente tem que ter essa bagagem de conhecimento para quando chegar essas pessoas na nossa casa, a gente ter condições de acolher, né? Não só por uma vertente espiritual, mas por um acolhimento fraterno, de acolher a pessoa, de saber ouvir a dor daquela pessoa, não deixar tudo para a espiritualidade. É aí que entra a nossa conduta como médiums, né? Não basta eu só trabalhar com a minha mediunidade, é muito mais do que isso eu tenho a oferecer para as pessoas, muito mais, né? Muito mais acolhimento e de uma maneira consciente, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como eu posso conduzir esse trabalho, eu sei como direcionar essa pessoa, né? Da melhor maneira possível. E aí, vocês estão formados. Olha que delícia. Bom, aqui eu vou, é a primeira aula, né? Tem um tema. Voltando aqui, gente, vamos lá. Aqui, ó, tem evangelho, tá vendo? Tem evangelho. Aí, quando a gente chega aqui, ó, na aula da semana que vem, introdução da autoridade da doutrina espírita, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai falar por 5 minutos apenas, que não pode ser mais do que isso, senão não dá tempo da aula, vai ser a dona Luzia. Depois, no dia 25, não vim destruir a lei, esses evangelhos é complemento da aula, tá bom? E é o contato que vocês também já podem ter, para quem nunca teve contato nenhum com os livros de Kardec, é um dos mais maleáveis para se começar. Então, é a Dona Helena. Depois, a Nova Era, capítulo 1, Castro. Depois, Instruções dos Espíritos numa Realeza Terrestre, Dona Maria de Lourdes. Aí depois, está em branco. Eu deixo para vocês. Colocarei o nome de vocês. Ali, eu achei bem interessante. Eu vou falar sobre o Cristo Consolador. 5 minutos. Olha, vai ter 1, 2, 4 pessoas para vocês olharem e falar assim, é fácil. Como a pessoa falou, explicou, né? Basta falar algumas palavras. Olha, eu entendi que o Evangelho fala isso. Por que eu vou colocar vocês para falar um pouquinho? Não existe médium mudo. Existe? Então, muitas vezes, quando a gente está nos nossos trabalhos, vem aquela coisa, ai meu Deus, o que eu falo? Falo, não falo? Será que sou eu? Será que não sou eu? Ler nos dá segurança para a nossa fala, falar com clareza, falar com entendimento. Lembra que eu falei? Se você sabe um pouquinho, a espiritualidade incrementa mais. Porque você não está assim limitado, você está abrangente. Quanto mais eu estudo, eu vou adquirindo conhecimento, mas a espiritualidade vem com uma bagagem de conhecimento para nós. Se a gente fica assim, mal parado, no tempo e no espaço, a espiritualidade vai falar assim, bom, é o que tem, né? Então eu não posso avançar. Se aquela ferramenta não quer. É simples assim da gente entender. Então, ler um evangelho, fazer um estudo de um livro, é justamente isso. Porque na hora que você tiver que dialogar, lembra da doutrinação, da orientação? Como eu vou falar de amor? Se eu não sei nem o que é o amor lá no evangelho. Eu não posso ter a prática, mas a teoria ali, né, que eu li, fala de tal e tal coisa. Então, na hora que você promover aquele diálogo, eu lembro daquela passagem que vai ser importante nesse momento. E você fala assim, Lígia, mas eu leio e esqueço tudo. Não tem problema. Está gravado, está guardado aí. A espiritualidade na hora vai fazer isso, ó. É ou não é? Na hora que você vai dialogando. Não tem muitas vezes que você fala, meu Deus, o que eu vou falar? Mas sai. Sai através da intuição. É ou não é, João? Um médium de orientação? Sim. Eu, apesar de eu ter déficit de atenção, acho que pelo menos eu consigo falar alguma coisa. Ajuda bastante, sabe? Parece que alguém começa a soprar na orelha. Então, por isso aqui, ó, gente, é uma carta na manga. Lê. Como eu falei, já não vou conseguir ler o livro inteiro. Que bom, você vai ouvir seu colega explicar o capítulo. E você vai acompanhar. Sem medo. Gente, a gente vai trabalhar com espíritos, então a gente não pode ter medo, gente, de ler, né? Eu teria mais medo dos espíritos, não é verdade? Então vamos lá, se não dá tempo.
Aqui, a gente fala assim, mas eu sou médium, então qual a necessidade de eu fazer um curso se eu sou médium? Eu vou lá, incorporo e pronto, resolvi esse problema. Como eu falei, a mediunidade não é uma coisa que está aqui fora, está aqui dentro. Eu reencarnei com esse compromisso. Então, eu como não ouço nada, não vejo nada, não sinto nada, só dou o papel, não tenho compromisso nenhum, né? Troco os papéis, não tenho compromisso nenhum, graças a Deus. Porque todos nós somos médiums, né? Então, como todos nós somos médiums, então por que a necessidade do curso? É como um talento, uma aptidão. Eu nasci com essa tendência, com essa aptidão. Só que eu tenho que aprimorar ela. Senão, eu fico limitada. Então, quanto mais eu vou desenvolvendo a minha aptidão, melhor vai ser. Então, como diz... Vamos ver o vídeo. Ik ben Amira, ik ben 9 jaar. Ik ga iets zingen waar jullie allemaal niet van me verwachten wat ik ga zingen. Niet te geloven, echt. Você tá escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo, fraude, um fenômeno da humanidade. Seu padre, eu tô com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escutou, gritou de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto de você. Que história é essa de ver coisa do outro mundo, filho? Isso é coisa de quem tem coisa com o diabo. Conta pra um. Me coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Vai mesmo falar com ele, né? Pra quê? E não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Quem garante que cura esse povo todo tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Cara, o corpo dela tem pouca Maria. O espiritismo é a obra mestra do engano. Essa casa tá um inferno. Você sai a gente. Espetáculo completo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim.
senhor é espírita? Não, sou ateu. Qual a diferença do primeiro vídeo pro segundo? Dilma. Assim, a diferença? A menina é a reencarnação de um espírito, né, que tem todo aquele dom ali, né, não sei, eu penso assim, ou pode ser também influenciada ali, ela não pode estar, mas ela pode ser a reencarnação, eu acho. E o segundo vídeo, mas em que parte? Talento. Ah, talento. A Kira, no primeiro vídeo, ela chama Kira. A Mika, desculpa, a Mika. Ela ganhou aquele show de talentos, tá? Ela foi para o final. De lá, ela ganhou uma bolsa de estudo, pago, tudo, com estadia, pequenininha. Foi estudar canto, foi aprimorar o talento natural dela. A primeira imagem, quando a gente pega Chico, a médium pergunta, você já psicografou? Ele não sabia, mas quando criança, quando mostra ele na lousa, ele estava psicografando. Então, ele também teve que se aprimorar. Então, quando ele começa a psicografia, ele não tinha domínio, ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Então, ele também teve que aprimorar suas aptidões. Então, você fala assim pra mim, Lígia, será que ele leu Gênesis? Ele estudou? Estudou. Ele não ficou limitado só naquilo que ele tinha, ou como a menina, né? É tão interessante que no vídeo da menina o rapaz fala, nossa, é uma alma antiga, né? Então, isso quer dizer o quê, gente? Que tá em nós a mediunidade, essa essência, né? Esse sexto sentido, a gente vai descobrir que é um sentido a mais que nós temos, né? E quando a gente lê um livro, e depois você lê ele novamente, você interpreta, você vê novos ensinamentos, com outro olhar, você enxerga de uma outra maneira, né? Isso mesmo. Então, nós pedimos a nossa mediunidade como um grande compromisso. Nós não pedimos a mediunidade para passar férias. Não, é um compromisso que nós assumimos para conosco e para com o outro. Por isso que mediunidade é algo muito sério, né? A gente tem que ter esse conhecimento em nós, enquanto médium, enquanto que isso vem agregar. Mediunidade não é para sofrer, mediunidade é para a gente ser muito feliz. É um dom, gente, que nós temos, um sentido a mais para perceber, para sintonizar, né? Para ajudar a nós mesmos e o outro que está do nosso lado. Então, é de muita responsabilidade. Então, quando a gente está aqui, né, de frente para uma casa, trabalhando, auxiliando aquele irmão, enchendo uma aguinha lá no copo, a gente está doando mais do que a gente possa imaginar, né? E a nossa responsabilidade perante o outro, perante aquele que chega, conduzindo a alma das pessoas. Olha que sério que é. Não é uma brincadeira, a gente não pode levar isso assim, ó. Não pode, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, por que eu estou tomando aquela decisão. Eu tenho que me sentir segura, porque é muito sério, né? Seremos amanhã cobrados se a gente conduzir as almas. Né? No livro, Os Mensageiros, eu já li 2 vezes. Eu li 2 já. Então, ele fala, né, da nossa responsabilidade. Ele está explicando para o André sobre a responsabilidade do compromisso que a gente assumiu da mediunidade, do trabalho de médium, né? E muitos falham, né? No meio da jornada, né? Então, por isso que vocês estão aqui hoje fazendo esse curso, não é por um acaso, porque nos encontramos na espiritualidade, antes de reencarnar, ou em algum momento, naquela existência, você vai encontrar um grupo e vocês vão estudar juntos, vão fazer escola juntos, vão poder trabalhar juntos, né? A gente vai descobrindo que aqui não é um acaso, não é uma coisa assim, porque Deus quis. Não. Né? Provavelmente já tivemos esses encontros lá. Né? Então, não é por isso que eu... amor, vamos lá. Então, a gente pediu, né, a nossa mediunidade, então a gente precisa ter o quê? A gente tem que confiar naquilo que a gente pediu. Eu pedi essa mediunidade, que bom, olha... É sofrido, eu tenho que abrir mão do meu tempo, da minha disposição. Hoje é segunda-feira de lado, eu podia estar assistindo uma série lá no meu sofá, mas eu estou aqui, vocês estão aqui. Pra quê? Né? Porque a gente confia, porque a gente tem que colher, né, aquilo que a gente se propôs a trabalhar na seara do nosso Mestre Jesus, né? Nem sempre vem
o que queremos, mas vem sempre fazendo parte para a nossa construção. Então, a mediunidade, nós pedimos, e eu tenho que fazer dela ter frutos. Às vezes, a vida não vai ser fácil. A casa espírita no qual atuamos não é fácil, porque lidamos com pessoas, com gente humana, que tem altos e baixos, que tem problemas como nós. Então, além de ter que superar toda essa dificuldade de lidar com o ser humano, nós temos que executar nosso trabalho mediúnico, e não é fácil. É o marido que cobra, é a casa lá que... é meu trabalho que tá ruim, é a minha vida financeira que tá difícil. E às vezes você fala assim, meu Deus, ele esqueceu de mim, né? E a gente vê que nada é o acaso, né? Então aqui, ó, hoje eu estou fazendo o papel desse hominho, tá, gente? Então aqui, ó, tem um mentor aqui, dessa escola, né? Que tá interligando com os meus monitores, para dar uma sustentação para esse trabalho. Depois, Senhor, não te peço que afaste de mim o fardo, mas que fortaleça meus ombros, né? Então a gente tem que ter fé, coragem e responsabilidade social. Trabalhar numa casa espírita, gente, é difícil? É. Requer compromisso, comprometimento, responsabilidade. Se eu não estiver lá na quinta-feira, quem vai fazer o meu trabalho? Quem vai conseguir? Poxa, eu sou uma peça importante ali. Eu coloco água nos copinhos. Eu sou importante ali, naquele momento. E eu tenho que estar, gente, com essa responsabilidade. Às vezes é um fardo que a gente vai carregar de estar aqui. Vai ser sim. Vai ser. Muitas vezes eu falo, meu Deus do céu. Ai, daria de tudo para ficar na minha casa. Mas a gente vai estar aqui, se eu estiver aqui, vai estar em outro lugar, né? Quando a gente tem essa responsabilidade, ó, tudo flui com beleza. A espiritualidade está conosco. Quem aceita a vida como escola, né? Então, ele está falando aqui que é justamente dos nossos desafios. Então, ele fala assim, a Terra é um campo de aprendizado e que o sofrimento, muitas vezes, é uma oportunidade de crescimento. Então, ao invés da gente falar, por que eu? Pra quê eu? Então, às vezes, eu vejo na religião emaranhado de conflito. Eu tenho um problema familiar, eu tenho um problema com meu filho, eu tenho um problema no meu marido, eu tenho um problema no meu trabalho, eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema de saúde. Mas a gente tá aqui, entendeu? E quando nós estamos abertos, vocês vão ver que no decorrer do curso, a gente vai trabalhar muito isso conosco mesmo. Como que eu enfrento isso? Meu Deus do céu. Né? Porque o problema não tá aqui dentro, tá, gente? Tá lá dentro da nossa casa. É lá que tá a questão maior, a emoção, né? Lá com a família, os abençoados que Deus nos deu, né? É lá. Então, quando a gente está aberto para ver a vida por um outro prisma, olha como muda o cenário da escola. Nesse momento, tem muitos mentores aqui no cada um de vocês, dando aquilo que vocês estão propícios a receber, conforme vocês abrem a mente e o coração de vocês, né? Depois, substituir a queixa pela ação. Então, o Vida falou assim, não quero mais ser médium, não. Não quero mais ir no centro, viu? Não gosto mais de ninguém daquela casa, não gostei, vou deixar de ser espírita, vou ficar de férias pro resto da vida. Então, a gente tem que ter a maturidade espiritual. Eu não estou lá por conta daquela casa, eu não estou lá por conta daqueles médiums, eu estou lá na casa espírita porque eu me identifico com o meu trabalho, com aquilo que eu sou como pessoa. É isso. Então, os médiums da casa, não, eu só vou porque a Lígia tá lá, eu gosto dela. Não tem que estar aqui, porque eu sou humana, de carne e osso, tá? Sou normal, né? Todo mundo de carne, amo carne, inclusive, e não tô aqui para agradar ninguém, mas eu estou aqui com o meu compromisso mediúnico, que eu sei que eu tenho, que eu gosto, né? Eu estou aqui por isso. Não estou aqui pela fraternidade, não estou aqui pelos meus pais, não estou aqui pelo meu marido, né? Eu estou aqui pelo meu trabalho. Se eu parar de agir dessa maneira e colocar todas as minhas convicções nessa matéria aqui, não tem como, gente. Né? Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho que me livrar desse fardo, tô cansada, né? Não quero mais essa responsabilidade para mim. Então, aí a nossa vida começa a parar também. Imagine uma energia condensada, estagnada.
Nosso trabalho flui, né? Colocando a aguinha no copinho, a gente está deixando fluir o magnetismo nosso, tá? Então, a gente tem que ter a maturidade espiritual, né? A gente aceita essa cruz, né? Não é um castigo, né, gente? Mediunidade não é castigo, como eu falo, é uma redenção. Quando eu entendo a minha mediunidade, quando eu entendo o que ela proporciona para mim, ó, tudo se torna mais fácil. Mas ainda a gente tem os momentos difíceis, isso aqui é uma coisa muito importante. Inspiração para um momento difícil. Às vezes a gente vai ter lá dores morais, perda, decepção, doença, prova familiar. E aí vem Emmanuel e diz assim, Deus não exime das dificuldades, mas nos dá recurso para superá-las. O que é o recurso? Assistência espiritual. A partir do momento que vocês estão aqui no curso, Lígia, eu tenho a minha casa espírita, então continue no seu trabalho, continue recebendo assistência espiritual da sua casa, tá bom? Eu não quero que nenhum de vocês deixem de receber uma assistência. Lembra que eu falei que a gente vai mexer com uma coisa que está aqui dentro da nossa cabeça, que é uma caixinha que a gente vai ter que abrir? A gente vai ser extremamente assediados para que a gente fraqueje, que a gente não consiga abrir. É assim mesmo que funciona. Lígia, eu passo mal. Lígia, eu tô sentindo não sei o quê. Vocês vão ver que vocês vão sentir muitas coisas. Mas a assistência é um suporte para vocês até o final do curso. Até quando vocês estiverem trabalhando na prática. Porque aí vocês mesmos vão conseguir o autoequilíbrio. Conseguir entender, ó, essa demanda aqui não é minha não, tá? Ó, não quero isso pra você. Que falta de caridade. Não é falta de caridade. Né? Seu é seu, meu é meu, a gente dá um jeito de resolver, mas eu não quero pegar nada de ninguém. Tem que ficar leve. O meu trabalho, a minha mediunidade não é para deixar isso aqui pesado. Pegando um monte de energia aí, ó, né, internalizando em mim. Não, essa não é a proposta, a mediunidade não é isso, né? Então, por isso que no começo, principalmente os médicos que estão mais afastados de tempo de trabalho, eu peço que faça assistência. Se não for aqui, faça em outra casa, mas não deixa de prestar assistência, tá bom? De receber essa assistência. E, para finalizar, a frase de Jesus, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando a gente está falando do Pai Nosso, a gente fala isso, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a vontade de Deus, da espiritualidade, aqui enquanto estou encarnada, da mesma maneira que se cumpra a vontade dele, não a minha. Né? A minha é o quê? Ser uma ferramenta de trabalho. Então, muitas vezes, quando eu vou iniciar meu trabalho, eu falo, Senhor, que se cumpra a sua vontade, não a minha. Né? Que retire de mim o que eu tenho aqui para doar, porque limitações eu tenho, errar eu erro mesmo, mas eu sou consciente sobre o meu trabalho. Então, essa é a grande proposta. Né? Ele não vai nos livrar desse caso, mas ele vai nos dar condição de entender, de trabalhar de uma maneira consciente, que não vai afetar nada e ninguém na nossa casa, no nosso trabalho, para que a gente consiga ter uma harmonia, né? Racional, lógica e de muita fé. Então, espero todos na próxima segunda-feira. Quem quiser trazer um caderno para anotar as indicações que vai estar nos livros, mas não precisa, tá? Os materiais eu vou mandar tudo pelo WhatsApp. Alguma dúvida? Não, porque não temos tempo. É sério, alguém tem alguma dúvida? Vamos dizer. Parece agora, senão só semana que vem. Gente, tem Google, tem Evangelho segundo o Espiritismo online, PDF, quem não tem o físico, né? Eu posso tirar da Bíblia? Tira, porque vai estar na Bíblia também. Aquilo que você achar mais fácil. Vai acomodando confortavelmente na cadeira, elevando o pensamento a Jesus. Agradecer pela essa oportunidade de hoje, por esse início dessas aulas, que possamos levar adiante esse propósito e que possamos, no final desse curso, sermos melhores do que nesse início e que os nossos mentores possam nos fortalecer com a permissão do Mestre Jesus. Que possamos, nesse momento, retornar aos nossos lares com muita segurança, com muita luz. Para darmos por encerrado, oferecemos um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.